Salve, salve! Estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal. Dessa vez, reagindo ao portal Porquê, fazendo uma entrevista aqui com o Raul Marcelo. A Câmara de Sorocaba não fez até agora a entrevista com o Raul Marcelo, então a gente vai ver aqui do portal Porquê. E é bom que esse vídeo chama 20 minutos com Porquê e o vídeo tem 1 hora, né? Aí é bom. E foi vereador por 2 mandatos, deputado estadual por outros 2 mandatos e agora retorna à Câmara Municipal com 8.377 votos, iniciando seu 3º mandato de vereador. Boa noite, Raul, obrigado pela participação, por ter aceitado o convite. Voltando aí à época que eu entrei na Câmara com 19 anos, né? 19 anos, né? Foi Nossa, mas o cara entrou na Câmara com 19 anos. Volta para o futuro, né? Foi o mais jovem da história da Câmara? A história democrática, assim, teve uma ditadura, né? Mas ditadura não conta, né, Vilma? Não. Então, assim, Infelizmente eu não vou poder passar ele, porque quando eu tiver 18 anos não vai ter eleição, né? Obrigado pelo convite, eu quero parabenizar vocês, tá toda a equipe aqui do Porquê, que é um canal de informação que eu acompanho, necessário, eu falo para as pessoas, inclusive, que faz parte do ecossistema da comunicação democrática do Brasil já. O Porquê é uma iniciativa fundamental, parabéns mesmo, nós estávamos precisando de um veículo de comunicação como o Porquê na cidade de Sorocaba e para toda a região. Infelizmente, nós estamos vivendo uma mudança no padrão comunicacional, né, no mundo inteiro, e essa parte da esfera pública, sobretudo aquela que está em torno do processo democrático, ela estava muito acanhada, né? A extrema-direita veio com tudo, né, nas redes sociais, até facilitadas, porque são grandes conglomerados multinacionais, e acabam dando incentivo para esse tipo de visão de mundo. E agora a gente começou a ter no Brasil uma espécie de resistência e uma ampliação, né? Então estão várias iniciativas acontecendo. E o jornalismo hegemônico, né, que é o mais comum desses chorume aí, Rede Globo, UOL, Jovem Clã, né? É tudo um jornalismo que não faz análise nenhuma, né? Um jornalismo declaratório, né? Eles fazem uma declaração e deixam você ter a sua impressão disso, o que é ruim, pra falar a verdade, né? Porque eles têm que fazer uma análise ali, né? Porque senão você vai ficar tendo ali o senso comum, né? Uma merda. Muito feliz quando surgiu a iniciativa do Porquê. Acompanho. Parabéns, estou muito feliz de estar aqui, viu? Legal. Antes da gente começar a entrevista, é bom a gente lembrar que quem está assistindo a gente também pode participar, né? A gente montou aqui um roteirinho, né, de perguntas para o Raul, mas você que está aí de casa pode mandar sua pergunta também nos comentários do Instagram, YouTube, Facebook, em qualquer lugar que você estiver assistindo, porque no finalzinho ali a gente vai ler todas, né, fazer a perguntinha para ele. Então vamos começar, né? Vamos começar falando de campanha. Eu queria que você avaliasse, né, os resultados da sua campanha. Acha que, né, foi satisfatório? Também tem a questão de o aumento, né, da bancada da oposição. É menos do que a gente esperava, né? Aumentou só uma cadeira, totalizando 4. Na sua percepção, esse aumento ele vai ser suficiente para conseguir fiscalizar o executivo, né, a gestão do Manga, de repente aí abrir uma CPI de verdade, porque o que a gente tem visto, né, são CPIs chapas brancas, né, que, enfim, é aberta para ali fechar depois de uns meses na surdina, né? Então, eu fui de uma Câmara Municipal que tem 14 vereadores. Teve uma época uma ação na Justiça, tal, reduziu o número de vereadores para 14. E eu vou dizer para vocês, eu achava muito, né? Eu passei lá um mandato e meio e não conhecia todo mundo. Então, eu fico imaginando agora numa Câmara com 25. Então, claro que a oposição cresceu bastante, né? Isso é muito importante. E não só cresceu do ponto de vista numérico, porque isso aí também não é muito importante, mas eu acho que a eleição do Isídio foi muito importante do ponto de vista do que ele representa, que é a maior instituição do campo democrático em Sorocaba, que é o Sindicato dos Metalúrgicos. Se nós formos pensar aqui que a base metalúrgica em Sorocaba, inclusive agora com as políticas industriais do nosso governo, ela está crescendo de forma acelerada, e a Toyota nem começou a contratar os novos 10 mil funcionários. Nós vamos ser aí, depois da capital, talvez a maior base metalúrgica do Brasil, Sorocaba, com mais de 50 mil trabalhadores. E é muito importante que isso tenha uma representação na Câmara Municipal, inclusive nas outras esferas também, né? Mas isso fica para um outro momento. Então, ter o Isídio na Câmara Municipal vai ser muito importante. E a Yara também, a Fernanda, já que já estão na Câmara Municipal, a Yara tem uma representação também imensa, a Fernanda. Então, eu estou avaliando aqui que a questão numérica aí nem é tão importante, mas sim a qualidade dos parlamentares que vão estar lá e outros também, né, que eventualmente podem se somar com a oposição em determinados temas. Eu acho que movimentar por temas na Câmara vai ser muito importante. Agora, por exemplo, o plano diretor. Nós temos aí um grupo de parlamentares que está contra a votação. Nós podemos até tratar mais com esse tema. Então, assim, eu acho que movimentar mas infelizmente, deixa eu ver aqui, esse vídeo foi gravado 8 dias atrás, o plano diretor já foi aprovado, né? Então, já era. Com os temas, com o interesse público, né? Inclusive esse vagabundo aí, esse Francisco França, o cara parece uma criança, né? Que é inacreditável. O cara, ele não foi reeleito, né? Então agora ele tem mais 10 dias de mandato. Eu tô gravando esse vídeo dia 21. Ele tem um total de 10 dias de mandato pra ele, né?
Agora, e ele votou para aprovarem o plano diretor ainda esse ano, né? Por que será que ele fez isso, né? Um mistério. Com aquilo que a gente chama de esfera pública sorocabana, que é muito importante, né? Afinal de contas, às vezes você tem um governo tem uma maioria, só que a esfera pública, ela acaba aqui ficando contrária a determinado tema, e mesmo tendo maioria, o governo não consegue aprovar a matéria. Eu acho que o que faltou em Sorocaba para que a gente pudesse abrir as CPIs foi uma esfera pública mais atuante. E aí a responsabilidade do campo democrático, né, da chamada esquerda, do movimento sindical, aí todos os sindicatos envolvidos, e também um pouco da dificuldade que a gente está tendo de viver numa cidade em que o padrão comunicacional mudou de forma radical. Você pensar o que foi o Cruzeiro do Sul no passado, chegou a ter 35 mil assinantes. Hoje não existe no debate público na cidade. Não conseguiu fazer a transição para as redes sociais. Né? A gente quando eu era vereador, chegamos a ter 3 jornais em Sorocaba, o Diário, o Bom Dia e o Cruzeiro do Sul. Né? E hoje, a esfera pública em Sorocaba, ela não conseguiu, vamos dizer assim, acompanhar essa mudança de padrão comunicacional, por isso que o porquê é muito importante. E hoje você tem uma esfera pública dominada por uma máquina da administração pública, com base nas chamadas fake news, né? Mas que é a mentira. Que é hoje quem domina o debate público em Sorocaba hoje é a máquina da Secretaria de Comunicação por parte do governo Manga. E aí, assim, é um mar de desinformação, né? De cima e embaixo. Então, eu acho que a atuação da bancada nossa também vai depender muito dessa Inclusive, eu estava falando sobre esse jornalismo declaratório, né? Um exemplo de um jornalismo merda que a gente tem aqui em Sorocaba é o Sorocabanices, né? É uma merda, eles não fazem análise nenhuma, só ficam publicando coisa de, no bairro Vila Antonieta Sétima, pessoa é assaltada e morta na rua. O que isso vai acrescentar na vida das pessoas, né? Postam também, sei lá, árvore de Natal do Manga, sei lá, festa do Manga, alguma coisa que o Manga fez, né? Da esfera pública, entendendo o novo momento que está acontecendo em Sorocaba. Né? Então, assim, o diálogo com o porquê, com os outros influências que nós temos na cidade, do campo democrático, caminhar junto à bancada, os 4, que tem uma potência enorme, hein? Se pegar toda a capacidade de comunicação de todos esses mandatos, atinge muita gente na cidade. Então, eu acho que trabalhar junto vai ser o segredo para que a gente possa ter uma atuação forte. Eu nem estou preocupado muito com a questão dos números, porque eu vou bem ser, eu já fui deputado numa Assembleia de 94 deputados, e grande parte nem esquenta a cabeça com o trabalho legislativo, com a esfera pública, com a discussão dos temas da sociedade, entendeu? Infelizmente, está ali, mas é para ser funcionário de cartório. O que o executivo mandou aqui? Dá o carimbo que eu vou carimbar. Então, carimba aqui, carimba. E, infelizmente, na Câmara Municipal de Sorocaba, eu acho também que nós corremos o risco de ter um número grande de parlamentares adeptos a esse movimento de se transformar em funcionário de cartório, entendeu? Então, o importante não é a questão numérica, é a qualidade. Do ponto de vista da qualidade, eu estou muito otimista com a bancada que nós vamos ter lá. Só vou pedir para você, na próxima resposta, falar um pouquinho mais perto do microfone, só para a gente conseguir aí... Opa! Certinho. Maravilha! Beleza? Opa, maravilha! Raul, você, mesmo sem mandato agora, também estava fiscalizando bastante o executivo, né? Você, inclusive aqui no Porquê, a gente noticiou nos últimos anos várias ações que você... Será que é pra mim que tá travando ou travou a live deles? No Ministério Público, a última empresa que estava lá, antes da Santa Casa, que tinha um contrato de pra eles, porque o tempo tá passando normal aqui. 40 milhões, mais caro, e estava prestando um serviço lá péssimo, né? Fora isso, eu lembro da faixa azul, quando foi pintada a ciclovia azul. Queria que você fizesse uma lembrança aí dessas ações dessas denúncias que você fez, e como é que está no Ministério Público hoje, ou na Justiça, essas ações. Então, Jamal, eu vou falar aqui e possivelmente o Manga vai me processar. Só que o importante é que ele tentou caçar minhas redes sociais antes da eleição e perdeu na Justiça. Palavras do Ministério Público: existe uma organização criminosa dentro da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Isso é fato. Isso aí é o MP que diz, o GAEP, inclusive, que é o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Estado de São Paulo. Vamos fazer aqui as contas, só para você porque eu fiz várias denúncias, outros também fizeram outros. Se a gente for somar mais ou menos por baixo, nós estamos falando aqui de um desvio que pode chegar na casa aí dos 200 milhões de reais. E eu acompanho a política sorocabana desde o governo Paulo Mendes. Isso aí, Manga, processa ele tá falando mal de você, ó. Já que você não tem mais o que fazer, tem que ficar fazendo dancinha no TikTok, pra você ter alguma ocupação, vai lá e processa ele, né? Eu lembro que o governo Renato Ângelo, eu era vereador, teve uma briga lá no governo dele, uma denúncia que eu fiz, os galões de água. A prefeitura trocou os bebedouros e começou a comprar aquele galão de água. E era um negócio assim hoje de 200 mil. E, cara, isso aí saiu na TV Globo, no Cruzeiro do Sul, na época, os jornais, entendeu? Uma discussão imensa na cidade, se era necessário trocar o galão. Era 200 mil reais. Eu fiz até, inclusive, a deflação do valor do contrato. E hoje você tem a UPA do Éden, o desvio que eu apurei, eu fiquei meses mexendo nessa história, foi de 62 milhões de reais.
Porque era muito fácil analisar lá o contrato. Por quê? Porque você tem uma OS que administrava lá, uma terceirizada, só que nós temos outras terceirizadas na cidade. Então, o que eu fiz? Eu só comparei os contratos e o fluxo de pessoas, e o número de funcionários. Entendeu? E chegou à conclusão de que, se você fizesse a comparação com os outros contratos que nós temos em Sorocaba, eles estavam com sobrepreço lá de mais de 50 milhões de reais. Aí, depois, o próprio Ministério Público Federal, que eu fiz a denúncia, não ao Ministério Público Estadual. Como lá quem construiu foi a Dilma, né? O governo nosso passado, e lá atende a região, e lá recebe verba do governo federal, então eu já fiz logo ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal instaurou o procedimento, e recentemente, inclusive, a Polícia Federal esteve dentro da prefeitura pegando os computadores, e essa história vai longe, hein? Vai longe, é uma empresa lá de Niterói, isso é um rolo danado isso aí, é uma casca de laranja, várias empresas, vários CNPJs. Então, assim, esse é um, só que não é o único, né? Aí eu fiz também a denúncia do PA do São Guilherme no meio da pandemia. A UTI do leito hospitalar, para uma pessoa que estava com suspeita de Covid, estava custando aí em torno de R$4.500 lá, enquanto que na Santa Casa estava metade do preço. Então, fiz a comparação. Um desvio também de 25 milhões de reais. A empresa que estava administrando lá tem uma sede lá em Ribeirão Preto, funcionam 6 entidades no mesmo lugar, tudo de fachada, entendeu? E o processo está rolando aí, né? Depois a gente teve também o kit robótica, que era um robozinho que na internet kit robótica. você comprava ele por R$14. A prefeitura pagou quase R$800, 25 milhões de reais também de desvio. Aí nós tivemos o Palavra Cantada. Não tem aparelho de CD em nenhuma unidade educacional de Sorocaba. Não é uma coisa assim, rapaz. Olha, é uma roubalheira, assim, de um grau, entendeu? De falta de sofisticação. Você percebe que é uma agente mesmo, entendeu? É uma agente... Nossa, é tipo o Ricardo Nunes, né? Aquele coisinha de atrair a dengue pra matar que ele comprou por sei lá quantos reais, né? Entendeu? É uma coisa Meia assim... bola, né? Nossa, é um negócio, entendeu? É do ensino médio pra baixo. Mas nós podemos comentar várias coisas que tem de Sorocaba, que você percebe o grau de banditismo que tem. Isso não sou eu que estou dizendo, é do Ministério Público. Lá, CD Palavra Cantada, gastaram também 24 milhões de reais. Não tem nem toca CD na prefeitura, né? Aí depois veio o prédio da educação, outra coisa surreal. O funcionário da prefeitura foi lá, Vilma, e devolveu o dinheiro que ele ganhou. Ele recebeu 22 mil reais de propina. Porque o que acontece? Na prefeitura, qualquer prefeitura, né, de cidade média, você tem uma comissão de licitação. Então, quando o prefeito vai fazer uma desapropriação, ele tem que consultar a comissão. Ele não pode a cabeça dele falar, esse prédio vale tanto, aquele terreno vale tanto. E essa comissão que vai analisar as tabelas, FIP, todos os órgãos aí da engenharia que fazem análise. Eles afastaram a comissão, nomearam uma outra, que esse funcionário era o chefe, e ele recebeu 22 mil reais. Ele foi no Ministério Público e devolveu o dinheiro. Só que, mesmo devolvendo, vai ter uma atenuante na pena dele, mas ele vai ter que também responder, porque foi condenado também, mas teve uma atenuante enorme. Não? O prédio estava sendo anunciado aí por 14 milhões para vender por 10, entendeu? É assim que funciona. Para pegar um carro, 2 passarinhos, uma gaiola, entendeu? Parcelar em 50 prestações. Quem já um dia na vida comprou algum imóvel sabe que as coisas são negociadas e geralmente, entendeu? Vai perder de vista. O governo Manga foi lá, né, depois de fazer essa mutreta toda, e pagou quase 30 milhões um cheque administrativo, entendeu? Então, assim, aí você tem também a denúncia do escândalo lá da Urbis, de 32 milhões de reais, que são terceirizadas da família, do diretor da Urbis, entendeu? Então, vai somando tudo, bate quase 200 milhões de reais. E aí não sou eu que estou dizendo, é o próprio Ministério Público. Então, o que nós estamos montando, eu quero entregar esse trabalho ao Ministério Público Federal, logo no começo do ano, que são todos esses escândalos, entendeu? O elo entre todos eles, de todos os CNPJs. Porque já que em todas as investigações o MP diz, tanto estadual como federal, que se trata de uma organização criminosa, então que o Ministério Público Federal faça uma investigação envolvendo todo o escalão, o primeiro escalão, que já atua no governo Manga, desde o começo. Que organização criminosa é essa? Então, a sociedade sorocabana precisa saber, porque não dá para ficar fazendo a questão pontual. Eu estou querendo entender o todo aí. Então, de fato... PCC, né? Eu venho acompanhando o governo, vou dizer aqui, não tem paralelo, e eu acompanho ativamente desde o governo Paulo Mendes. Não tem paralelo em Sorocaba, estou muito preocupado e acho que essa é a principal missão aí da bancada na Câmara, porque fiscalizar também é a função do vereador, propor lei e tal, falar lá do buraco na rua, do posto de saúde, isso aí tudo é importantíssimo, defender que a cidade tenha hospital, uma nova policlínica, né? Lutar para que venham recursos para a cidade, mas a fiscalização também é importante, porque nós estamos falando aqui de uma cifra que resolveria vários problemas de Sorocaba, hein? Vamos lembrar que a saúde está com 10... Ainda mais tratando de Sorocaba, que é um prefeito, como eu posso dizer assim, presidiário, né? Que se vivesse na Coreia do Norte estaria preso já. 1.000 pessoas esperando a serem atendidas, né? Numa esfera pública normal, antes da mudança do padrão de comunicação que a gente sofreu, o governo Manga não duraria meses. Só o fato, por exemplo, dele estar há 2 anos com a conta pessoal bloqueada, não pode usar cartão de crédito, já seria suficiente, entendeu? Só que nós temos o Manga, ele ficou distribuindo óculos na campanha dele, o que é proibido, né? É proibido você dar um negócio que tem valor
estimável, né, na campanha. Tinha aquele sorvete de manga, do manga, que ele ficou distribuindo, né, tudo crime eleitoral, né. Uma mudança no padrão tecnológico, na comunicação, e a imprensa sorocabana não acompanhou, e isso tudo foi capturado pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Então, você vai andar nas ruas, as pessoas nem sabem o que aconteceu isso aí, entendeu? Porque muita gente já nem assiste mais televisão. O último levantamento que tem aí, o sorocabano é 40% só que acompanha o noticiário na TV. 60% nem... Então, assim, muita gente... Então, nós temos um trabalho enorme para fazer do ponto de vista da divulgação dessas questões, né? Eu acho que é muito importante, e eu venho fazendo isso já, e agora eu quero intensificar na Câmara com uma parte importante. Como ver... Não, porque se todo mundo soubesse disso, o Manga não ia ter sido reeleito com 73% dos votos, né? Vereador, eu vou ter inviolabilidade parlamentar. Então, o Manga não vai poder ficar me processando à torta e à direita. Se eu não fosse advogado, eu estaria enrolado, viu, jamais, viu? Estaria enrolado, porque eu teria que gastar um dinheiro enorme. E quase que eu fui para a campanha sem internet. Ele chegou a bloquear, né? Ele pediu bloqueio, o promotor foi a favor, aí a juíza... Uhum. Falou que não, um absurdo, ele é cidadão, não pode falar. E outras, eu só falo essas questões aqui, entendeu? O que tem nos público, autos, né? nos procedimentos de investigação, ele processou jamais. a gente também, porque perdeu, eu sei. porque não tem ofensa pessoal, a gente tá... E outra, ele entrou na política, não foi obrigado. É. E o prefeito é um cargo público, precisa inclusive ser criticado. Isso faz parte do jogo democrático. Em nenhum momento a gente argumenta em relação à vida familiar dele, ele como pai, longe disso. A questão é, ele é o prefeito de Sorocaba, tem várias coisas acontecendo aí, a população precisa saber, a gente precisa discutir isso. Ele não pode contaminar a esfera pública. Não tem, pessoal, importante isso aqui, não tem como se falar em democracia sem falar em esfera pública democrática, entendeu? Não tem como. Por quê? Porque é a base da coisa toda. Como é que o cidadão vai votar sem saber o que está acontecendo? Então, assim, isso é o basilar, é o básico do básico do básico. E eu tenho feito isso e agora na Câmara minha ideia é intensificar. Deixa eu aproveitar essa resposta sua e perguntar duas questões para você, né? Dentro dessa sua resposta. Primeiro, você acha que essa popularidade do Manga e esses 70 e tantos % de voto que ele teve se deve exclusivamente à comunicação dele e essas redes sociais? O que você acha que Eu acho que é meio a meio. Vou dizer para você, Jamal, meio a meio, minha opinião, tá? Uma parte é responsabilidade nossa. Nossa em qual sentido? O campo democrático brasileiro que derrotou o bolsonarismo. Nós elegemos o Lula. E o Brasil vinha numa desgrama, assim, o país estava acabado, pessoal. 700 mil mortos na pandemia, um monte de empresa fechada. Sorocaba, o centro que você andava, é só vende-se e aluga-se, entendeu? Mais de 3 mil sorocabanos mortos pela Covid, entendeu? Por esse negacionismo, essa gentalha aí, que ficou fazendo carreata contra a vacina, entendeu? É um pessoal que vai tudo para a lata do lixo da história, uma gente horrorosa, entendeu? É uma gente, assim, que dá asco até, nojo, enoja. Saber que em Sorocaba teve um buzinaço na porta da Santa Casa, no auge da pandemia, quando centenas de sorocabanos estavam morrendo asfixiados. Entendeu? E teve sorocabano que foi lá dizer que era tudo fake news, que era mentira aquilo, que não existia pandemia. Então assim... E depois toda a questão da vacina, eu perdi um primo meu que entrou nessa, entendeu? Que acreditou nessas histórias todas aí, que não era para usar máscara, que a vacina tinha um chip, que a pessoa virava comunista, entendeu? Então, assim, foi o grau... Um chip que a pessoa virava comunista. De absurdo. Porque o governo tem muito interesse, né, em fazer com que as pessoas virem comunistas, né? Uma vacina que foi projetada tudo, sei lá, na França, nos Estados Unidos, ou até no Brasil mesmo, vai fazer você virar comunista. Absurdo que nós vivemos no Brasil, e aqui em Sorocaba não foi diferente, né? E o que acontece? A gente derrota eles de uma coalizão. Não sei se seria muito ofensivo falar que isso foi seleção natural, mas não tem como negar, né? Que as pessoas que morreram na pandemia... Bom, melhor eu parar de falar aqui. Não é? Mas, basicamente, o grosso, a coalizão veio ali, Tebet, veio no finalzinho, né? 5%. O grosso foi o campo democrático, que é grande no país, não é? Isso é muito importante que seja dito aqui, né? Essas instituições, como o Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindicato dos Condutores, a POSP, essa classe média que a gente tem em Sorocaba progressista, movimento de LGBTQIA+, movimento das mulheres, movimento negro, uma juventude universitária. Sorocaba tem 30 mil universitários, entendeu? E é assim, existe um bioma de gente que pensa o país, e vai do Nordeste até o Rio Grande do Sul. No Sudeste é menor, não é? O campo conservador aqui conseguiu cooptar uma série de pessoas, mas é dado concreto que nós derrotamos eles eleitoralmente. E começamos a fazer um governo que é um governo que eu vou dizer para você, assim, já estabeleceu o pleno emprego, em Sorocaba está no pleno emprego. Nós estamos com pleno emprego há 3 meses. E a Toyota nem começou a contratar, né? Os investimentos na educação voltaram de novo. Se nós contarmos só do começo do governo Lula até esse mês, já foram investidos nas áreas sociais mais de 340 bilhões de reais. O Bolsa Família foi vitaminado, entendeu? O emprego voltou, os investimentos educacionais, em saúde, assim, tudo triplicou, quadruplicou, né? E, claro, você tem uma melhora de vida da população, por conta do nosso governo. Vou dizer para você, o sorocabano, ele melhorou de vida em relação ao governo Bolsonaro, só que isso ele atribui a quem está no governo. Inclusive, debatemos muito isso durante a campanha, né? E tivemos uma dificuldade imensa. E não foi só aqui, não. Tanto é que a taxa de reeleição, vocês podem ver, de 80% é inédita no país. O que o cidadão comum fez? Deixa os políticos lá, entendeu? Quem que é o prefeito? É esse? Deixa lá, porque minha vida estava horrorosa.
Tava perdendo parentes para Covid, todo mundo desempregado, agora está pleno emprego, maior taxa de emprego da história do país, mais de 100 milhões de pessoas trabalhando no Brasil. Mantém lá, salário crescendo, inclusive, então mantém quem está na prefeitura. Então isso beneficiou, 50% é isso, do Manga, né? Ele foi beneficiado pelo nosso governo. E assim, são as contradições da vida, né? E os outros 50% é a máquina de desinformação, montada na prefeitura com dinheiro público. Isso então é esse misto, para mim é isso. E tem também um negócio que as pessoas, elas são muito complacentes com relação às corrupções, os esquemas do Manga, né? Elas fingem que não vêm pra falar a verdade, né? Elas sabem de tudo, mas ainda assim falam, foda-se. Ou elas votam no Manga porque sabem que o Manga vai ganhar, né? Porque tinha as pesquisas e tudo mais. Então às vezes a pessoa fala, vou votar nesse cara aí só de zoeira, né? Só de zoas. Ou também a pessoa fala assim, foda-se. Se o Paulinho do transporte tivesse sido eleito, ou o governo dele ia ser uma bosta, igual o governo do Manga, né? Ia ficar só conciliando com o burguês, conciliando com a direita. Ou o governo, ele não ia conseguir governar por causa dos vereadores, né, da cada Câmara de Sorocaba, que é muito de direita, né, então a pessoa fala, quem ganhar, quem perder, não importa, e tá errado isso, porque quem ganhar, quem perder, importa sim, mas eu entendo a pessoa falar isso, porque Sorocaba nunca teve um governo de esquerda, né, São Paulo já teve, né, o Brasil já teve, obviamente, né, e a pessoa não viu muita coisa melhorar assim na vida dela, né? Então, melhora, mas não melhora tanto assim, né? Então a pessoa ficava falando, não importa. Entendeu? É a junção aí dos mal intencionados com os desinformados. Então é essa a questão. Você anda pelas ruas, muita gente nem sabe que ele está com as contas bloqueadas. E se você pergunta, você votaria em alguém que tem conta bloqueada? De cada 10, 8 não vota. Entendeu? Só que o cara vê, né, as palhaçadas, né? O prefeito pulando dentro da poça de lama, no outro dia jogando uma garrafa dentro do rio, dizendo que não vai chover mais em Sorocaba, não vai ter mais enchente, porque a garrafa abençoada, ele abençoou, entendeu? Nossa, que bosta. Então, o Manga é padre agora pra ficar abençoando a garrafa. Assim, é a situação que nós estamos vivendo, e agora nós precisamos enfrentar esse processo, né? Eu estou dizendo para as pessoas o seguinte, nós estamos vivendo uma espécie de começo do século XX. Inclusive a ascensão da extrema-direita no começo do século XX se deu também... Não, o Manga, ele atrai muitas pessoas de 16, 17 anos que já podem votar, né? Porque o Manga, ele grava uns vídeos... Os vídeos do Manga são muito bons, não tem como negar isso aí. Sempre uma mudança no padrão de comunicação, surgimento do rádio, né? Não dá para você pensar um Hitler sem o Goebbels e sem o rádio, entendeu? E então a esfera pública, ela era capturada pelo poder econômico. Você não tinha uma esfera pública do sentido público da coisa. Você tinha a esfera pública no sentido com bastante gente, bastante público, mas não um controle público, um controle social sobre ela, né? Então nós temos um trabalho enorme pela frente para poder transformar as redes sociais, que hoje as pessoas estão se informando por aqui, né? Tem jeito. Assinatura de jornais caiu, despencou. O WhatsApp é o principal veículo de comunicação. Nós vamos ter que fazer um esforço enorme para poder fazer com que essas novas redes sociais, tal, que são importantíssimas. Eu sou o primeiro político de Sorocaba a ter perfil no Facebook, tá? Eu acho fantástico o negócio, você poder encontrar os amigos do colégio, entendeu? Discutir os assuntos, por exemplo, eu estou mexendo com algumas coisas agora, essa semana, e você posta lá, você conversa com as pessoas, entendeu? É um negócio fantástico. Agora, da forma que foi capturada, nós temos que fazer um esforço para democratizar o máximo que der, entendeu? Enquanto isso não acontece, a máquina da desinformação, tanto é que o Bolsonaro quase ganhou a eleição. Você vê a diferença de votos, o cara que fez um não governo, falou que veio para destruir, não para construir nada. Então, esse é o desafio. Eu acho que o misto, governo Manga é isso. 70% ali, então, é 30% por conta da atuação nossa. E não só aqui, no Brasil inteiro, o índice de reeleição. Até o Nunes ganha a eleição em São Paulo. Então, e o outro 30% é a desinformação. Já que esquentou aqui, acho que está na hora de uma polêmica, você não acha? Jogar uma polêmica para o Raul aqui. A Vilma não gosta quase. Mas antes de fazer essa próxima pergunta, eu vou pedir para quem está assistindo já deixar, né, a sua dúvida para a gente fazer aqui no final. E eu já recebi uma pergunta muito legal. Na verdade, eu recebi uma pergunta que tem 3 em uma só, né? Felizmente eu não estava acompanhando essa live ao vivo aqui, então eu não pude fazer a pergunta. Acho que você vai gostar da pergunta. Que pergunta será que eu deveria fazer para o Marcelo, né? Viu? Tem Gosto de todas. Muitos detalhes legais que acho que você vai se Gosto sentir de todas, pode mandar aí. Nostálgico. Mas, agora, voltando ao nosso roteiro, nos bastidores, a gente ouve dizer, né, que existiu ali uma rixa entre você e a Fernanda Garcia, especialmente entre as forças do PSOL. Vamos colocar assim, uma rixa entre as forças do PSOL. Eu queria saber se realmente existe esse mal-estar, e se existiu, né, por que foi motivado essa coisa, né, e se vocês já conversaram aí para alinhar os trabalhos a partir do ano que vem. Olha, o que tem um debate interno, pessoal, que já tem um tempo, sobre a caracterização do novo momento que o Brasil vive. Assim, eu estou entre aqueles que acham que nós devemos fazer um movimento em conjunto com a esquerda brasileira, andar junto, né? Tanto é que Mas vocês não são a esquerda brasileira? Fazendo isso em Sorocaba. Nós tivemos o apoio do PT,
há 4 anos atrás, né? Quase fomos para o segundo turno ali, ficou a disputa ali até a última unha, né? Com a Maria Lúcia e com a Jaqueline, acabou que passando a Jaqueline. Nessa última eleição nós apoiamos o Paulinho, né, que é do PT, e indicamos o vice. Da outra, o Paulinho foi meu vice. Então, assim, andar junto, ainda mais aqui no sudeste do Brasil, você imagina a dificuldade. Você está difícil aqui no interior de São Paulo, você imagina a dificuldade no interior de Santa Catarina, né? Você pensar, então não tá fácil para ninguém. Imagina, você quer iniciar uma carreira política no modo hard, você entra no PT ou no PSOL, vai tentar ser vereador, vai tentar ser prefeito em Balneário Camboriú. Vamos ver se você consegue, vamos ver se vai dar certo, sim, muito certo. Ninguém. Você veja, o Boulos teve a mesma votação de 4 anos atrás, com muito mais partidos apoiando, muito mais recursos. Então, assim, existe uma dificuldade grande para o nosso campo, né, no último período, sobretudo porque eu coloco o Lula numa outra situação. O Lula é uma figura talvez já maior que Getúlio Vargas, né? Eu acho que maior já que Getúlio Vargas. E tem o Nordeste, né? No Nordeste a gente tem uma outra situação. Lá o campo popular democrático está melhor do que aqui no Sudeste. Até por conta da formação social do Nordeste brasileiro. Mas depois a gente pode até conversar sobre isso. É uma formação diferente do Sudeste, né? As questões raciais e tal. Então, eu acho que... então tem um debate no interior do pessoal em relação a como movimentar, né? E essa movimentação, junto com o PT aqui na região, em Sorocaba, ela não é consenso, né? E é uma discussão importante, inclusive, uma discussão democrática sobre o que fazer diante de tantas dificuldades que nós estamos vivendo. Então, as divergências que nós tínhamos dentro do pessoal eram nesse nível, né? Agora, do ponto de vista eleitoral, foi muito tranquilo. Tanto é que nós aprovamos a vice e foi consenso no partido, né? Agora, sempre tem eleição, né? É um negócio curioso esse. Sempre tem aquela preocupação, vai eleger fulano, não vai eleger ciclano. Eu sempre disse no interior do pessoal e para as pessoas que apoiam, e quero agradecer aqui todas as pessoas que votaram em mim, na Fernanda, os outros candidatos. A gente teve mais 13 candidatos, mais o voto de legenda. Não, mas os outros candidatos... Acho que o cara que foi o terceiro mais votado do pessoal teve, 200 votos, né? Então... Eu sempre disse que nós íamos lutar por 2 cadeiras. Inclusive, eu achava até que dava para brigar na quebra, por uma terceira cadeira, entendeu? Então, da minha parte, sempre estava muito tranquilo nesse sentido. Agora, claro que as pessoas ficam preocupadas, né? Porque e se fizesse um só, né? Então, tem isso também. A Fernanda, ela foi ali também, foi bem na última, né? Foi bem na apuração, no final da apuração, né? Ficava entra, não entra, entra, não entra. Então, de fato, ficou uma situação tensa. Essa ali agora é normal, né? Você veja, no PT também teve gente que achou que ia entrar, que não entrou. Nossa, né? Imagina, eu imagino como deve ser desesperador ficar acompanhando uma apuração de votos assim. O sistema eleitoral nosso acaba empurrando os partidos para essa situação. Todo mundo tem a mesma visão programática, né? Tem umas divergências aqui, outra ali, e na eleição vira uns Deus nos acuda, salve-se quem puder. Na Europa eles têm a famosa lista, né? Então as divergências todas elas ficam no interior do partido que aprova quem vai ser eleito e quem não vai ser. Coloca lá, o grupo aqui é majoritário no partido, tem maioria, então vai ter o primeiro da lista. Ou quem é o grupo minoritário vai ficar em tal posição na lista. Então é uma discussão que fica toda internalizada, depois só vai para a sociedade a lista. No sistema nosso, esse debate ele se dá internamente também, externamente, com os apoiadores, os candidatos, né? Então, existe essa situação, às vezes fica meio tenso ali, mas eu sempre tive muita tranquilidade que nós tínhamos condição de eleger 2. E agora, essas divergências em relação ao que fazer, eu até entendo, acho que, de fato, a situação é muito complexa, né? Mas eu não vejo alternativa em relação ao Lula, né? O Lula é a grande liderança, derrotou o bolsonarismo na última eleição. E, é claro, nós vamos ter que conversar nos próximos anos como é que fica, mas eu acho muito difícil nós termos uma outra liderança que consiga sobrepor o Lula daqui a 2 anos. E acho que nós temos que caminhar de forma unificada, porque imaginem vocês uma situação de uma eventual vitória aí de um Tarcísio, entendeu? Como é o nome do cidadão lá que disputou? Do Marçal da vida. Entendeu? O Brasil vai ser jogado no precipício. Marçal, presidente 2026. E a gente já viu o que foi a experiência do Bolsonaro. Pô, os caras montaram uma estrutura para matar o Lula, pô. Para matar o Alexandre de Moraes, é banditismo. Nós não temos, não é político. Político tem divergência, entendeu? Você discute. É um grupo de criminosos, né? De bandidos do grau maior grau de periculosidade. Inclusive arrastaram uma parte das Forças Armadas para essa situação de banditismo. Vai todo mundo preso, né? Inclusive nós vamos, comprem as champanhes, já põe na geladeira, né? Para comemorar a prisão do Bolsonaro e muitos outros aí. Quando o Bolsonaro ser preso, eu espero que quando o Bolsonaro for preso, eu vou estar no Rio de Janeiro daqui a alguns dias. Eu vou lá no Comando Militar do Leste, vou falar que eu sou... que é onde o Braga Neto tá preso, né? Vou lá falar que eu sou parente dele, fazer uma visita lá, vai ser bom. Mas é com isso que nós estamos lidando no Brasil. Pô, o Marçal, eu fui dar uma olhada, eu não sabia quem era o cidadão, vou confessar aqui, eu fui dar uma olhada na ficha corrida, a capivara dele. Pô, o cara foi preso por roubar idoso, né? Lá em Goiás, entendeu? E de repente, roubar idoso? Como assim? Apresenta como candidato, vai fazer prédio de 1 quilômetro, fazer teleférico em São Paulo, e como tem
essa mudança importante de votar da esfera pública para as redes sociais, e elas são em grandes conglomerados que estão pouco se lixando para o Brasil. Você acha que o Zuckerberg está preocupado com o debate público, a esfera pública brasileira, em deixar ela saudável, entendeu? Está pouco se lixando. Lá, quando eles avacalharam lá nos Estados Unidos, ele foi chamado no Senado. Lá tem uma preocupação, entendeu? Mas aqui no Brasil, com o que está acontecendo aqui, eles estão um pouco se lixando. Teve um aí, inclusive, acho que foi o Elon Musk, que até tirou o escritório jurídico, não queria nem prestar conta mais. Eu fico imaginando, né? Os meus amigos, os advogados, né, você vai peticionar contra o X, vai peticionar para quem? Não teria nem para quem fazer o pedido. Então, assim, essa situação, de fato, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito crítico no país, e caminhar junto com o conjunto da esquerda é muito importante, e o conjunto democrático também. Então, essa é a linha. E aí teve essa, vamos dizer assim, essa discussão interna no partido, que é uma discussão pública também, essa. Se caminha sozinho ou se caminha unificado. Nós estamos caminhando bem em Sorocaba, eu acho. Já estamos aí há 8 anos caminhando em conjunto, e acho que devemos seguir assim. No momento não está fácil para ninguém. Né? A esquerda já tão pequena em Sorocaba, né? Se não caminhar junto, fica cada um do seu lado, né? Essa cidade conservadora é melhor que se una mesmo, né? Eu acho. Imagina uma situação do pessoal com candidatura própria em Sorocaba, e o PT com uma candidatura própria, entendeu? Que bosta, hein? Não tem sentido nenhum, né? Nós temos que caminhar juntos, claro, conversar, discutir bem, né? O que vai ser muito bom vai ser... Imagina que, tipo assim... A UP lança um candidato a prefeito, a governador, sei lá, e daí o PT e o PSOL não lançam e apoia o cara da UP. Isso aí, se acontecesse, ia ser épico. Mas o pessoal da UP, eles são muito receosos, né, e com razão, de ficar conciliando com esses partidos aí, pra não virar um partido eleitoreiro, né, assim, desse jeito, né. Eu acho que em 2026 dá pra eleger um deputado federal, assim, dá pra gente conseguir eleger até 1, 2, quem sabe 3 deputados federais, né? As últimas 2 eleições. É só meter todo mundo lá, é só meter o louco. Mete lá, sei lá, aqui em São Paulo, né? Os candidatos. A gente coloca Ian Neves, Gustavo Gaiofato, bota Vivian Mendes, bota todo mundo, que é pra gente bater o consciente eleitoral, né? Bota o máximo de candidato possível ali, né? Aí em Minas Gerais bota Léo Péricles, Laura Sabino, João Carvalho, Pernambuco, Jones Manuel, Rio Grande do Sul, Humberto Matos, porque esse pessoal, eles são tão grandes, eles tinham que se candidatar. Se o Ian Neves se candidatasse a deputado federal, ganhava, não tinha nem como, né? Mas eu acho que a gente andou bem, em que pese o resultado eleitoral não ter sido positivo, assim, do ponto de vista de nós termos conseguido êxito, eleger prefeito e tal. Mas eu acho que politicamente a gente saiu muito fortalecido do campo nosso. E estamos fortalecidos aí para 2026. Né? Isso aí. Agora a gente vai falar de um assunto que eu acho que você tem muito interesse, né? Que é o plano diretor. E aí, Jamal, quer fazer a perguntinha para o Raul? Plano diretor? Que a gente tem visto uma mobilização, né, muito forte entre os recém-eleitos, né? Acho que só o Henri Arida que não concordou em assinar um documento lá que o Roberto Freitas apresentou, né? Isídio também protocolou um pedido, né, para estender esse debate por mais 6 meses. Raul parece que fez um pedido também hoje à tarde, né? Eu entrei com uma ação popular na Justiça, com pedido de liminar, hoje, no dia de hoje. Então, aqui está a notícia aí quentinha para todo mundo, para trancar a tramitação do plano diretor. Se vocês quiserem que eu possa expor aqui as situações todas, coisas absurdas, tá? E acho que também, talvez, fiz uma representação. Mas isso aqui não importa mais, porque o plano diretor já foi aprovado. No Ministério Público, e talvez faça uma outra semana que vem para investigar a questão do contrato que envolve uma empresa que prestou serviço para a prefeitura nesse processo. Eu ainda estou checando os valores ainda para ver se caminha. Então, são várias ações que eu tomei no dia de hoje. Então, primeiro que nós estamos já na terceira etapa, foi uma luta do movimento democrático brasileiro, ali no final dos anos 90, para que as cidades no Brasil fossem obrigadas a ter planejamento, porque nunca teve. Era uma bagunça, uma zona completa, né? E aí saiu o Estatuto da Cidade. Raquel Ronick, uma série de outros intelectuais importantes do Brasil aí, dedicaram uma vida inteira para falar da importância do planejamento urbano. Não é que também vai resolver todos os problemas, mas no mínimo você tem uma ideia de horizonte, de para onde as cidades vão crescer. Você tem um planejamento em torno disso, que antes não tinha. Antes era quem estava no governo, cidade vai para cá, vai para lá, meio ambiente, se o cara gostava do meio ambiente, tinha alguma atenção, se não gostava, não tinha. Então, saiu o primeiro plano diretor, eu estava na Câmara, eu quero aqui fazer a menção, inclusive, ao ex-vereador Gabriel Bittencourt, que trabalhou muito nesse sentido, foram 2 anos de discussão na Câmara Municipal, e Sorocaba teve seu primeiro plano diretor, um planejamento mínimo para valer por 10 anos, como diz o Estatuto da Cidade. Aí, em 2014, ele foi revisto, né, eu não estava na Câmara na época, teve uma revisão, e agora é feita a terceira revisão. A primeira questão, Jamal e Vilma, que salta aos olhos aqui, é a seguinte: o primeiro plano diretor, 2 anos de tramitação, o segundo, 1 ano. 1 ano.
E agora, esse pessoal da prefeitura, né, desse chamado governo Manga, que eu vou falar para vocês, isso é um catadão, né? Se fosse um time de futebol da Várzea, ele falava, é um catadão, porque não tem nenhum intelectual de peso da cidade lá, tem um professor universitário, entendeu? Jojo Todinho, Pablo Marçal, né? Todos os intelectuais que o Manga quer contratar, né? Nada. Se você fosse fazer uma análise do governo Manga mesmo, é tudo cabo eleitoral que carregou bandeira na eleição nas avenidas. Não tem ninguém ali que tenha uma capacidade de pensar a cidade, longo prazo. Tanto é que a Secretaria do Meio Ambiente, com 129 funcionários, eles foram contratar uma outra empresa para fazer o relatório, gastaram quase R$1 milhão. Não tem técnico, né? Pô, é um negócio assim, é uma coisa surpreendente. Você fica imaginando, você paga o servidor 129 Que bosta, hein? funcionários da Secretaria de Meio Ambiente. Então lá, você imagina fazendo reuniões, estudando, consultando as instituições da cidade, as associações de engenheiros, as centenas de ONGs que nós temos lá ligadas à área ambiental da cidade, entendeu? Conversando sobre o desenvolvimento da cidade. Nós temos aí, ó, vamos citar aqui, ó, públicas, o Nesp, Fatec e o Fiscar, entendeu? A instituição que nem é pública nem é privada, você tem a Uniso. Aí depois você tem a Facens, você tem o NIP, entendeu? Você tem um conglomerado aqui, você tem um bioma de gente. Pô, só o Fiscar, o pessoal da biologia lá, entendeu? Sim, professores fantásticos, gente que conhece da área de planejamento, como o professor André, entendeu? Que é do Comitê de Bacias aí. Então, e uma série de outros. Então, se você for na Fatec também, enfim, se for na Facens, na área de engenharia, não consultaram nenhuma universidade da cidade de Sorocaba. As públicas fariam estudo de graça. Faria de graça, pô. Pro professor seria fantástico poder envolver os alunos ali, o pessoal que está fazendo uma pós, entendeu? Não, pô, vamos estudar a nossa cidade, para onde ela vai e tal. Contrataram uma empresa, quase R$1 milhão, é um contrato que eu estou olhando também. Aí, tudo bem, mandaram uma minuta, um projeto, tem 160 artigos. Primeiro, essa empresa apresentou um relatório, que eu vou dizer aqui, já aparece estudo no ensino médio, tá? Fala que Sorocaba, olha só, 30% do estudo, Sorocaba começou com os tropeiros, depois virou cidade da indústria têxtil, e agora tem indústria. Puta, né? Fantástico. Bem elaborado. Nossa, é um negócio sensacional. Não tem nenhum perfil da indústria de Sorocaba, citar com a do nada, com o que está acontecendo no mundo, entendeu? As relações nossas com a China. Dados antigos, né, de 10 anos atrás. As relações nossas com a China. Hoje o maior parceiro comercial de Sorocaba é a China. Tem nenhuma menção sobre isso, entendeu? O Lipe ainda tentou fazer um ensaio, né, porque tinha lá o Geraldinho, tinha algumas pessoas ali que davam uma sentada na cadeira para dar uma estudada, então tentaram montar até uma embaixada lá na China, entendeu? Tinha uma certa visão. Embaixada de Sorocaba na China, e é top, hein? Pequena, mas tinha. Não tem nada. A nossa relação com a Argentina, que é a maior escoadora dos carros de Sorocaba, o nosso segundo parceiro comercial é os Estados Unidos, deu o perfil aqui da situação socioeconômica da cidade, enfim. Levaram quase R$1 milhão, está lá o estudo. Inclusive, Kim Jong-un, se você quiser vir aqui pra Sorocaba, seja bem-vindo, hein? E aí mandou, desse estudo, desdobrou o novo plano diretor, 160 artigos. E é só, entendeu? O meio ambiente é bom porque é bom. Trânsito, tem que tomar cuidado, trânsito é importante. E fica tudo jogando pro SAI. Que bosta, hein? Aí pra URBS. Não, tudo vão ser planos para o SAI desenvolver, para a URBS desenvolver, nada sobre enchente. Impressionante. Ontem a cidade teve um problema enorme aqui de alagamento. E no meio de tudo isso, o Manga ainda quer fazer a marginal direita do Rio Sorocaba. Então, assim, hoje choveu ainda de novo, né? Hoje choveu aqui, caiu energia aqui, né? Alagou todos os lugares, né? Nossa, fantástico. Só que o que mais, o absurdo aí, e aí que a justiça vai brecar, tá? Porque não tem por onde. Isso aí é um negócio assim, 2 mais 2 é 4. 30 dias de tramitação do projeto. Se você tirar os finais de semana, dá 25 dias de tramitação do projeto. Um projeto que vai impactar a vida de 800 mil sorocabanos para os próximos 10 anos. Para quem não sabe, pessoal, o plano diretor é o seguinte, o seu bairro só tem casa. Dependendo do que os vereadores coloquem nesse projeto, amanhã pode aparecer uma arranha-céu do lado do seu quintal, viu? O prédio mais alto do mundo. Amanhã vai lá e põe um prédio lá da sua casa, entendeu? Amanhã a prefeitura desapropria lá e passa uma avenida e acabou. Então, assim... Nossa, 30 dias, o negócio já foi aprovado, já. As árvores, o meio ambiente, o ar em Sorocaba tá péssimo. Já tá péssimo o ar em Sorocaba. Ficou preto o vídeo do nada, não sei porquê. Chega a época do meio do ano aí, nossa senhora. Calma aí, deixa eu ver um negócio aqui. Entendeu? E cada prédio, ninguém fala, é uma resistência de chuveiro. Porque cada apartamento são 3 ar-condicionado no mínimo, tirando o ar fresco e jogando o ar quente para fora. Entendeu? Tudo isso é impacto. O Campolim é uma região de morro, é um topo de morro. E eles liberaram, tudo foi concretado ali no Campolim, em torno do shopping Guatemi, shopping Esplanada, encheram de prédios ali. O que ia acontecer? Tava claro que o córrego da Água Vermelha, que nasce lá e desce, entendeu? Ia sofrer um impacto imenso, porque a água não tem para onde ir mais. A água ia descer, batata, né? Toda a chuva que dá agora, alaga o Gepasse. A última quase arrastou o maior patrimônio cultural de Sorocaba, que é a Capela do João de Camargo, que tem filme do Paulo Betti, quem não viu ainda, veja o Cafundó, então, que é um patrimônio fantástico, é um negócio assim, que tem visitação do Brasil inteiro, e quase que nós perdemos, que ela quase foi arrastada, porque o córrego da Água Vermelha, agora, dependendo da chuva, como não segura mais o topo do morro, desce tudo ali. Então, assim, falta de impacto, sem contar o trânsito, né? Quem conhece Sorocaba e vive a cidade, antigamente, 5 minutos você atravessava a cidade inteira, hoje o trânsito está insuportável. Então, assim, empreendimentos saindo um atrás do outro, nenhum com estudo de impacto na questão viária. Então, 25 dias. E o pior,
que eu vi no projeto que está na ação popular. Olha só que loucura. Tem 20 vereadores, né? E aí é o seguinte, o prazo lá, o projeto vai tramitar por 15 dias, e aí nós vamos ter a abertura de apresentação de emenda dos vereadores. Se cada vereador, que é um direito do parlamentar, resolver colocar 10 emendas, então nós vamos ter ali 200 emendas no projeto, correto? Sabe qual que é o prazo que o cidadão sorocabano, que paga os impostos, que vai ser afetado pelo plano diretor pelos próximos 10 anos, tem para analisar todas as emendas? 24 horas, Jamal Evino. Entendeu? Assim, chega a ser... Olha, eu vou dizer para você, é um agente, entendeu? Que, como eles estão sentados numa máquina de mentira na Secretaria de Comunicação, eles não se dão o luxo de nem pensar, entendeu? Que existe gente pensante na cidade, entendeu? Amanhã, com certeza, o Manga vai pegar uma sacolinha de supermercado, enfiar na cabeça, sair correndo pela rua, entendeu? Para inventar uma fake news, como ele sempre faz, para desviar o foco. Aí dá um tiro no cu e reclama depois, né? E acha ruim, né? Porque o pessoal... Inacreditável como os caras não tem nem vergonha de falar para as pessoas que é audiência pública, vocês têm o poder de decidir aqui os rumos do plano diretor e não sei o que. Aí você chega lá, você fala por 2 minutos, o que mesmo que fosse 1 hora, não significa nada, porque os caras não vão levar em consideração o que você tá falando, né? E o plano... E você tem 24 horas para ler 200 emendas. Mas o dado concreto é que não respeita o sorocabano, entendeu? 24 horas. Dezembro, nós estamos em dezembro. Aí o projeto, depois aí tem a primeira sessão de apresentação de emendas. E eu vi o Campolim ser transformado em área comercial, a revelia dos moradores, por uma emenda parlamentar no primeiro plano diretor. E uma emenda parlamentar, ela pode destruir a região da Caputera. Uma emenda parlamentar pode acabar com o Caguaçu. Uma emenda parlamentar acaba com a região do Parque Chico Mendes, que são as 3 áreas de preservação que nós temos, os últimos 3 biomas de Sorocaba. Se o vereador lá vir pôr uma emenda assim, pode fazer bairro lá. No outro dia acabou a região, entendeu? Não tem mais área de preservação na cidade. Então, a população, a Associação de Engenheiros, a OAB, todo mundo aí que já peticionou na prefeitura pedindo mais prazo, vai ter 24 horas para analisar as emendas. E depois vão ter a segunda votação. Aí aumentaram o prazo, são 48 horas para todo mundo analisar as emendas, que podem passar de 200, um vereador pode colocar 500 emendas. Entendeu? Como é que você vai dar o prazo? E eles querem votar o projeto na véspera do Ano Novo. Entendeu? Assim, Natal e Ano Novo. Então é um desrespeito isso. E vou dizer aqui, isso chega a beirar banditismo. Banditismo é o nome disso, entendeu? Porque só pode acontecer, nós vamos ter ali interesses escusos acontecendo. Por quê? Porque por que colocar em dezembro com 25 dias? Se você está preocupado com o interesse público, você deixa 1 ano discutindo. Só pode estar escondendo alguma coisa, entendeu? E eu vou dizer para você, eu estou com o projeto, estou analisando e nós vamos ir soltando aí, podem acompanhar a imprensa, os interesses que estão por trás e o porquê que eles estão querendo fazer essa coisa sodada dessa forma, entendeu? O primeiro é o desrespeito, né? Porque o Manga acha que agora, em Sorocaba, como ele está sentado com a Secretaria de Comunicação, que ele pode fazer o que quiser, que como a imprensa está fraca, né? Enfraqueceu, e a rede social tomou conta, e existe um domínio da rede social por parte da Secretaria de Comunicação hoje, é um domínio mesmo, tá? Domínio. Tinham uns influencers aí que faziam uma criticazinha, outra aqui, outra lá, não fazem mais, né? Então, meio que um domínio, eles acham que podem fazer o que dá na telha. Só que não, tem lei no Brasil. Tem lei em Sorocaba, viu, Manga? Então, assim, tem Estatuto da Cidade, tem Constituição Federal, tem Código Civil, Código Penal. Então, eu entrei com ação popular com pedido de liminar para trancar a discussão e, no mínimo, ter aí os 2 anos, né, de debate, entendeu? 1 ano de debate em torno do plano diretor. Porque nós não podemos deixar a cidade ser destruída e, assim, na cara de todo mundo, né? Entendeu? Mas imagine uma emenda acabando com a região do Caguaçu. E depois de tudo isso... Mais da metade, eu não lembro exatamente a porcentagem, mas tipo, 58% da população de Sorocaba considera o Manga o melhor prefeito da história de Sorocaba, né? Aprova, 24 anos, não vamos nem ficar sabendo, entendeu? Tem Natal ainda, Natal, Ano Novo. Então, assim, isso é um escárnio com a população de Sorocaba. Né? A marginal direita que ele quer construir, essa história do prédio mais alto... Essa tá parada, a marginal direita tá parada pela MP, né? MP, né? O parque da Disney também, que ele disse, né? Que ia ser lá na região de Brigadeiro também, tá parada pela MP, vai consumir 1 milhão de litros d'água por dia. Que é uma região que tem problema com água já, né? Como é que vai liberar, entendeu? É uma outra coisa também que eu tô analisando, tá na minha mesa. Eu quero dar um desdobramento para isso, porque teve a população de Brigadeiro foi ludibriada nessa questão, tá? Vendeu-se lá, inclusive com material de campanha na época. O Manga vai trazer o grande parque aquático aqui para a região de Brigadeiro e vai valorizar. Muita gente votou acreditando nisso. Só que é um projeto que, tecnicamente, do ponto de vista ambiental, não tem como se viabilizar. Né? Eu fico até estranho, entendeu? É tudo muito estranho. Como é que os investidores, com esse grau de investimento, não sabiam que tinha que ter autorização na CETESB? Entendeu? Então é uma coisa que precisa ser analisada aí com carinho. E nós vamos ter também novos capítulos sobre essa questão aí do famoso parque aquático lá da região de Brigadeiro do Bio. O pessoal que mora lá pode ficar tranquilo que eu estou acompanhando. E quem comprou o título e que vai ter que ser obrigado a usar o parque lá de Paranapanema, porque o de Sorocaba até agora não saiu e não tem previsão de sair, né? Também eu acho já que pode constituir advogado, porque entrar com ação de indenização, porque se comprou um título e não vai usufruir,
Entendeu? Enfim, são questões aí que estão... A rodoviária também, né, que quer fazer lá na Raposo, entendeu? Isso não tem sentido, a maioria das viagens são para São Aliás, Paulo. tem uma pergunta do leitor Então aqui é que é isso. sobre a rodoviária. Estamos de aqui, olho. né? Aliás, já vamos para a pergunta do leitor, Vamos, já deu ó, mais de 45 de 20 minutos já do foi para programa. 45. Não, vocês ficam à vontade, Olha, eu pessoal. achei aqui, ó, o Luciano Leão fala. Luciano Leão fala, ele precisava construir uma rodoviária, e por que tão longe? Você acha que precisava de uma nova rodoviária? E o local, o que você Eu acha? acho que a discussão de uma nova rodoviária só pode acontecer se ela for ali na Castelinho ou na interligação da Raposo com a Castelo. Fora disso, não dá para debater. Vai fazer uma nova rodoviária na Inclusive, Raposo. Castelo Branco, que futuramente não será mais Avenida Castelo Branco, vai ser Avenida da Democracia, né? Tavares, até o Panuzzi já disse que é um escárnio com a população de E Sorocaba. a entendeu? Soiaba, quase. Né? Então, não tem cabimento isso aí. Você vai levar a população até a Raposo Tavares. Imagine uma pessoa que mora no Éden, por exemplo, ou que mora no Parque São Bento II, tem que a Vila Helena, tem que atravessar a cidade inteira Já é uma viagem para pra depois chegar na voltar, né? rodoviária, Porque se ela vai para São Paulo, volta de novo. Então, assim, não tem lógica. Agora, no eixo onde as viagens, 90% delas são feitas, que é o eixo da Castelinho ali, acho que a gente podia até conversar. Campinas teve uma nova rodoviária modernizada, tal, acho que aí poderia até ser conversado. Né? O ideal seria fazer uma reestruturação da atual, né? Acho que seria até mais barato. Ou uma nova, teria que ver se tem um setor privado. Não é necessário construir outra, não é necessário. Poderia bancar. Acho que a prefeitura bancar uma obra dessa não é viável economicamente. A prefeitura explorar uma nova rodoviária. Agora o setor privado, uma parceria aí poderia ser interessante. Ele sempre falou em parceria público-privada e no fim... Mas não tem gente na prefeitura para fazer já o projeto. Você deu o último projeto do Sorocaba Total, foi feito no governo Lippe. Depois de lá para cá, entendeu? Não tem, nós estamos sem governo em Sorocaba. Eles não têm condição de fazer um projeto e levar na BNDES. Você acha? Não tem. A Fundação Andina de Desenvolvimento, como foi feito em Sorocaba. Sorocaba está há 4 anos, na verdade está 8, desde o Crespo, né? Porque o Crespo também foi um longo governo, né? Assumia, caía, voltava, brigando com todo mundo na prefeitura, né? Aquela confusão sem fim do governo Crespo. Então Sorocaba está há 8 anos sem gestão, na verdade, sem planejamento, né? Que é o problema, assim, o mais difícil, inclusive o pessoal do BNDES vive dizendo isso em todas as entrevistas, que as prefeituras não têm quem formule os projetos. O difícil, né? O dinheiro tem. Você vê que o nosso governo vai liberar agora 1,5 trilhão de investimentos em infraestrutura no Brasil. 1,5 trilhão, é o maior investimento da história do país, entendeu? Se você juntar Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, entendeu? E administração direta. Então o dinheiro tem aí, para obra de infraestrutura, 6 missões do BNDES, cara, tem dinheiro pra caramba. Agora, você precisa de um grupo de técnicos que façam um projeto e levem. Entendeu? E vai lá, como foi feito, o Sorocaba Total levou no Fundo Andino de Desenvolvimento e conseguiu liberar os recursos na época. E aí foi feita essa grande obra, né, que é o anel viário, que você consegue hoje sair do CEAGESP e até o Éden, dar a volta na cidade inteira sem passar pelo centro. Né? Foi muito importante, desafogou. Né? Só que agora a cidade cresceu já, nós precisaríamos de outros projetos que deveriam ter sido maturados já no governo Crespo. O dinheiro já devia estar entrando agora, entendeu? O governo Crespo não podia ter paralisou tudo. Pra você ter uma ideia, o Crespo não conseguiu, arrumei o dinheiro na época para fazer a ferradura do SIC, mas nem esse projeto eles conseguiram fazer. Perderam o dinheiro. Quer fazer um croquis, uma coisa ridícula. O croquis do barranco lá, entendeu? Com assento e banheiro e acesso para deficiente e tal, perdeu a verba. Então, assim, foi uma paralisia completa. O Manga entrou e os setores de planejamento da prefeitura também, hoje, entendeu? É só gente desqualificada, entendeu? Que tem na prefeitura. Então é muito difícil, né? Então é muito difícil. E agora tem gente concursada, capacitada, mas tá tudo nas gavetas. O pessoal que está comandando ali é o pessoal da política. Pra você ter uma ideia, tem gente no governo Manga, no meio ambiente, que ele indicou, o cara tá na Secretaria do Meio Ambiente e acha que não tem aquecimento global. Dá porque tá um negócio desse? Negacionista. Pô, meu filho Tá tem uma bosta. 6 anos, faz trabalho na escola sobre o aquecimento global, entendeu? O cara marmanjão lá na prefeitura, ganhando 30 pau, 20 pau lá e acha que não tem. Então tem que fazer nada, tem que plantar árvore, tem que fazer nada. Então assim, é uma loucura. É a mesma coisa que, sei lá, um médico, um cardiologista achar que o coração não existe, o coração é um mito, é um órgão, é um não órgão, é um órgão que não existe, é um mito popular, né? E o cara é cardiologista. Nós estamos vivendo em Sorocaba. Mas eu volto a dizer, pela contaminação dessa área pública, as pessoas estão sabendo, né? Vamos pensar que a Alemanha, no auge do movimento nazista, os alemães não sabiam que tinha campo de concentração. Por quê? Porque a rádio estava na mão do Goebbels. A comunicação estava concentrada, entendeu? Tem gente que acha o Manga que está trabalhando pra caramba. Acho que inclusive ele trouxe os palestinos, os sorocabanos que estavam lá. O avião, acho que, mas dá porque ele tá um negócio desse? Porque o cara recebe aqui no celular a informação da Secretaria de Comunicação. E é um bombardeio diário no celular dos sorocabanos, as notícias via Secretaria da Comunicação, pelo bioma que eles montaram de desinformação, entendeu? E é inacreditável que você vai perguntar para as pessoas assim, por que você gosta do Manga, né? Aí a pessoa fala assim, desenvolvimento econômico, projeto de infraestrutura, saúde, educação. A pessoa fala umas coisas genéricas assim, né? Ou nem sabe. Então é uma coisa de louco que nós estamos vivendo, né? Mas a situação é essa, o setor de planejamento da prefeitura acabou. Não tem mais nem pedido de projetos. Eu, inclusive, estou fazendo esse levantamento, eu vou dar público, tá? Quantos projetos a prefeitura pediu no Fundo Andino, no BNDES, Caixa Econômica, no Ministério do Desenvolvimento e no Banco do Brasil? Aí nós vamos fazer a prova dos 9.
Dá tempo de mais perguntas, Fica à Vilminha? vontade. Eu vou fazer aquela pergunta nostálgica. Deve ser uma pessoa que te conhece muito bem, não se identificou aqui, mas Eita. mandou assim. Eu achei engraçado porque tem um porquê no meio. Porquê Não sei se ele já no meio? pegou. Qual que é? Eu não vi Ó, aqui. viu uma pergunta para o Raul Marcelo hoje, como ele iniciou a trajetória política, quem foi o principal mentor dele na época e que fim levou a banda, por quê? Nossa, é verdade. Ainda, se de alguma forma ele se sente frustrado ao não ter o White, né, na Câmara ano que vem para debater, porque tá, né, rolando Que o ele vai pra convite secretaria, para ele né? subir para a Secretaria do Manga. Pessoal, eu já fui deputado, né? Tinha ex-ministro da República lá na Assembleia, entendeu? Assim, eu não estou preocupado com os vereadores, não. Assim, todo respeito a todos os parlamentares lá. Eu vou discutir Sorocaba lá, entendeu? Levar minhas pautas lá por lá e fazer minhas falas. E esses papos aranha, né? Porque tem um pessoal aí que veio pra política pela internet só com conversa atravessada, né? Fica perseguindo o comportamento das pessoas, entendeu? É um negócio, ficar falando pregação de arma, entendeu? Então, assim, uns papos muito atravessados. Eu sinceramente... a minha preocupação é com Sorocaba. Entendeu? O vereador tem que se preocupar com o desenvolvimento da cidade. Para onde está indo a cidade, a questão da saúde, educação. Então, o planejamento é por aí que nós vamos. Esse papo aranha eu não vou entrar, até porque acho um absurdo político querer se intrometer na vida pessoal dos outros. Ainda mais quem fala de liberdade, né? Você pode ver coisa curiosa isso, né? O sujeito fica gritando liberdade, liberdade, liberdade. Contra os gays, entendeu? Na verdade, o que eu penso, né? O que eu penso é... Não, o cara... Não, a direita é muito hipócrita, né? Porque o pessoal... Esse dia eu tava conversando com uma pessoa que é de direita, né? Aí ela tava falando assim, esse pessoal é tudo mimizento, tudo cultura woke, não sei o quê. 2 minutos depois a pessoa tava falando assim, eu acho que a palavra fofinho só pode ser pronunciada por mulheres. E depois a esquerda que é mimimi, né? Quer interferir na vida, no comportamento sexual das pessoas, né? E fala em liberdade. O cara, na verdade, tá com a cabeça na Idade Média. Então, assim, a gente, sinceramente, eu não quero debater com esses bolsonaristas aí. Tô muito preocupado. Eu acho que passou esse movimento no Brasil já, assim, do ponto de vista do auge deles, né? O brasileiro tá vacinado já com essa história, né? Você vê, o país todo tava discutindo a jornada 6x1. O fim da jornada 6x1. O projeto da Erika Hilton, importantíssimo, né? Inclusive, já conversei aqui com o Leandro sobre essa pauta já, uma pauta muito importante mesmo, que é o trabalhador ter uma jornada de trabalho menor. E aí, bem na semana que a coisa tomou um auge enorme, a rede social começou a discutir um assunto importante, eles pautaram lá o projeto do estupro, para beneficiar o estuprador na CCJ da Câmara. Né? Eles querem obrigar a mulher vítima de estupro que tem a gestação e leve ao fim da gestação, ou seja, quer premiar o estuprador. É um negócio de doido isso, entendeu? E aí, turvou da discussão pública no Brasil. A gente estava conversando sobre redução da jornada de trabalho, que é um negócio fantástico, que pode, inclusive, gerar mais emprego no país. E aí, eles meio que desviaram a esfera pública, entendeu? Como existe esse... Quer participar também dele? Como existe esse predomínio, e a rede social são conglomerados multinacionais, acaba que beneficiando essa questão, né? Tudo desregulamentado no Brasil. Então, assim, eu acho que esse pessoal aí, assim, eu quero passar ao largo dessa situação. Entendeu? Se tiver que discutir, vamos discutir, mas o tema específico da cidade. Eu acho que no político não tem que ficar... Entendeu? Tem mais uma pergunta aqui. Não falou da banda aí? A banda? A banda, então, como é que eu comecei? Eu tinha banda de rock quando era mais novo, né? O porquê? Tinha cabelo comprido. Banda de rock do Raul Marcelo. Não, aí é bom. o Jamal aí tem um cabelo comprido, Sim, tinha uma banda de rock e cabelo. tudo. Hoje eu tô ficando já calvo. Então, Ele chegou aqui e já falou dos fios de som aqui. eu de tenho tudo até áudio, hoje né? em casa. Eu falei, Tem piano, tem violão, tenho guitarra, cavaquinha também, eu aprendi a tocar, eu adoro, entendeu? Inclusive o jingle da campanha lá, eu que fiz com o pessoal do samba, lá do Projeto Semente, da Vila Fiore. Então, assim, tenho essa coisa da música, eu gosto muito, é meu passatempo, entendeu? Meu hobby, eu meio tristão, lá pego meu violão, então resolve tudo. Então, assim, eu gosto muito, mas não foi por aí que eu entrei na política, não. Eu fui pra FATEC, estava fazendo análise de sistema lá, e aí eu fui participar do diretório acadêmico, né? E aí, quando eu voltei para Sorocaba, eu fui para a Unis e fui presidente do Centro Acadêmico no curso de Letras. E estava dando aula na rede pública. E aí, como eu sabia um pouco de tecnologia, eu consertava os computadores das escolas públicas. Vocês lembram, o Covas mandou os computadores para as escolas, ficava tudo nas caixas, não é? Tudo abandonado. E aí eu ia nas escolas lá, interligava os computadores, ligava, ensinava o professor lá, o outro, para como é que ligava tudo e tal. E eu pus vários, na época, não sei como é que está hoje, né? Mas na época tinha sala de informática das escolas. E eu comecei a pôr algumas salas de informática de pé. E aí a TVT na época fez uma matéria tal, deu uma certa repercussão isso. E eu estava eu sempre gostei de política, né? A gente ia fazer a campanha do Tico Sebastião, que era trabalhador de Aramar. E fui o primeiro suplente na eleição de 96, que eu participei da campanha dele também. E aí em 2000 a gente ia fazer a campanha dele. Tava tudo organizado já. E daí ele não quis ser candidato. E aí o pessoal indicou meu nome, mas era assim, para sair candidato só para fazer um nome, entendeu? E aí foi que deu certo a campanha, né? Foi eleito. Então para mim foi meio que acidental, entendeu? Mas eu sempre gostei de política. Sempre gosto de ler jornal, acompanhar, estudar ciência política. Entendeu? Eu sempre fiquei curioso de saber por que o Brasil, a população é tão pequena, o país é tão rico, tão grande e tem tanta desigualdade, né? Tanta miséria e pobreza entre nós. Né? Então, uma coisa que sempre me incomodou bastante, por isso que eu sempre gostei do PT, do Lula, né? Da esquerda em geral, porque tem essa preocupação Mao Tse Tung. na pauta, né? E eu acho que esse, de fato, é o problema brasileiro, né?
E aí foi assim que eu entrei. Aí foi pra Câmara lá, bom, o resto todo mundo conhece aí, né? Foi mais votado. Tal. Ó, a gente recebeu várias outras perguntas que não vai Chegaram dar tempo bastante de fazer. perguntas. Se Chegaram quiserem bastante. fazer aí, eu faço fazer um rapidão, sabe? Deu um minuto. Mas a gente te passa depois, Tá. né, as perguntas, porque já tá dando uma hora Uma de hora live, de né? De 20 programa, minutos, é. fomos pra uma hora, como sempre, né? A gente, Encerramos em grande estilo a Como terceira sempre. temporada e o ano, né? Agora voltamos só o ano que vem. ano que vem. Bom, mas então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Meu, acabei de perceber aqui, eu tô vendo aqui o vídeo no OBS, acabei de perceber que eu tô cortado, com a testa cortada aqui, né? Mas, adiós e viva a Revolução Cubana.